Oiê! Agora eu vou contar um pouquinho para você sobre o sabotador do controlador. Qual é a descrição dele, os pensamentos, sentimentos e qual é o impacto que esse sabotador pode causar em você. Então vamos lá. A descrição desse sabotador, ela é considerada como a pessoa tem a necessidade baseada em ansiedade de assumir a responsabilidade de controlar situações, forçando as ações das pessoas à sua própria vontade. Ou seja, é aquelas pessoas que quer sempre estar no controle, quer sempre dominar a situação, e às vezes isso faz com que as pessoas que estão à volta dela, haja como ela quer, e não como a pessoa realmente acredita que é o certo. A intenção da pessoa controladora é boa, porque no fundo, inconscientemente, ela tá fazendo isso para se proteger. Porque ela acha que esse sentimento de controle, de controlar as situações, vai trazer uma segurança para ela inconscientemente. Então, a pessoa controladora, ela tem um alto nível de medo inconscientemente, né? Isso proporciona um pouco do medo para ela. É uma pessoa que resulta em alta ansiedade e tem uma impaciência quando não é possível. Ou seja, às vezes a pessoa se sente muito impaciente porque às vezes a pessoa não faz como ela quer. Mas porque no fundo ela quer ter o controle de como a pessoa quer fazer, ou de como a pessoa faz. E nem sempre as pessoas vão fazer, porque as pessoas são diferentes, elas pensam de forma diferente, elas agem de forma diferente. Às vezes até da forma como a pessoa vai agir, chega ao objetivo que você quer. Mas às vezes não é da forma como você faz. E às vezes isso causa uma impaciência para você, né, que tem esse sabotador. E quais são as características desse sabotador? Tem uma forte necessidade de controlar e de assumir responsabilidade. É uma pessoa que gosta de controlar. E, consequentemente, ela assume várias responsabilidades. Porque ela acredita que ela precisa ter o controle de todas as atividades. E aí, às vezes, ela fica sobrecarregada, às vezes ela não consegue fazer com qualidade. E isso acaba sabotando ela no dia a dia. Ela se conecta com os outros por meio de competição, desafio, atos físicos, conflitos, em vez de emoções delicadas. Então ela tá sempre querendo competir, ela gosta de desafios e ela tem às vezes alguns conflitos que ela gera com as pessoas por querer o controle da situação. E, de novo, às vezes isso tudo é inconsciente. Às vezes não, né? Com certeza tudo isso é inconsciente, tá? Você nem percebe, às vezes, que você age dessa forma. Por isso que o resultado desse teste traz clareza e consciência de como você funciona e de como você é. Por isso que é importante você ter consciência disso tudo, né? Outra coisa importante também, não é que você ser dessa forma é ruim. Muito pelo contrário, em muitas situações, você ser uma pessoa controladora é extremamente positivo. Porque você consegue se organizar, planejar e fazer de uma maneira que você acredita que é a correta. Só que isso num nível excedido te traz um sabotador, um sabotamento, né? Isso no nível excedido faz mal. E é justamente isso que a gente está trazendo para você refletir. As características do sabotador controle. É uma pessoa determinada, o que isso é ótimo. Confrontador e direto. Isso não é tão legal assim. Por quê? Porque por ela ser uma pessoa extremamente direta, às vezes as pessoas a veem com uma forma ruim. E às vezes isso faz com que gere-se conflitos. Então, às vezes, a todo momento ela quer controlar a situação e o outro não permite que ela controle e acaba gerando um confronto muito grande. O que isso faz com que você se sabote, que isso seja ruim ou tenha um impacto negativo para você. Ela leva muitas vezes as pessoas além da zona de conforto delas. Ela ganha vida quando faz o impossível e contraria a probabilidade, ou seja, é uma pessoa que gosta muito de fazer o impossível, o que isso também é muito bom. Ela estimula conflitos e se conecta por meio deles, ou seja, gosta do conflito e de estar sempre em conflito com as pessoas. Ela acha que às vezes isso é bom, mas inconscientemente isso está sabotando ela a ter um bom relacionamento com as pessoas e das pessoas gostarem dela. É uma pessoa surpresa
quando os outros se magoam, porque ela acha que agindo diretamente ou direcionando ou dizendo para as pessoas o que elas precisam fazer, ela vai se sentir querida. E muitas vezes ela magoa as pessoas e aí ela fica surpresa por ter magoado as pessoas, porque ela nem imaginava que as ações dela poderiam magoar o outro. Ela intimida os outros, porque como ela é extremamente controladora, as pessoas, quando ela chega perto, as pessoas acham que, quando você chega perto, você, né, na verdade, que tem esse sabotador. Quando você chega perto, as pessoas acham que você vai controlar elas, dizer exatamente o que ela tem que fazer, e aí ela se intimida. Então eu gosto sempre de fazer uma pergunta para as pessoas que têm esse sabotador. Será que você é querida no ambiente que você chega? Será que as pessoas não estão sempre com medo de você? Porque você quer controlar tudo e a todos? A comunicação direta é interpretada pelos outros como raiva ou crítica. Ou seja, além de você ter uma comunicação direta, às vezes você não se comunica da melhor forma com aquela pessoa ou com alguma outra pessoa. E isso te prejudica e você nem percebe. E isso dificulta você ter um bom relacionamento com as pessoas. Isso é um sabotador. Porque é extremamente importante que você tenha relacionamento com as pessoas. Principalmente se você é casada, se você namora, se você é líder de uma equipe, que é crucial você ter um bom relacionamento com as pessoas. De você se permitir sair do controle, deixar as pessoas fazerem do jeito delas, mas chegando ao objetivo que você quer. E para isso você precisa se comunicar de uma forma efetiva com essas pessoas. Às vezes até mesmo para você evoluir profissionalmente dentro de uma organização ou daquilo que você trabalha, também requer um bom relacionamento com as pessoas. Isso, e esse controle te sabota nisso. Quais são os pensamentos que essa pessoa tem, né? Que tem esse sabotador. Eu estou no controle ou fora do controle. Isso me deixa em pânico quando eu tô fora do controle. Se eu trabalhar com afinco bastante, eu posso e devo controlar a situação para que ela transcorra como eu quero. Então, ela acha que se ela trabalhar muito, ela vai controlar tudo aquilo de acordo com o que ela quer. Os outros querem e precisam que eu assuma o controle. Ó, o sabotador aí. Ela acha que ela precisa ter o controle de tudo e que isso é bom, mas nem sempre é. Eu estou fazendo um favor para eles. Ninguém me diz o que eu tenho que fazer. Quem disse? Às vezes alguma outra dica, alguma outra pessoa pode contribuir melhor com o pensamento que você tinha daquilo que você quer fazer. E é extremamente importante que você se permita ouvir outras pessoas e perder o controle. Quais são os sentimentos que essa pessoa tem, né? Sente alta ansiedade quando as coisas não transcorrem como você quer. Então, quais são os sentimentos seu, né, que você sente por ter esse sabotador? Sente ansiedade quando as coisas não transcorrem como você quer. Então, tá sempre com um sentimento de ansiedade do tipo, vai dar certo, vai ser como eu quero. E nem tudo pode sair como você quer. E tá tudo bem. Pode ser que tenha coisas que saiam até melhores de como você queria, né? Fica com raiva e intimidado quando os outros não o seguem. Então, tem uma emoção aí de raiva que aparece quando você sente que os outros não estão fazendo como você realmente quer. E isso é ruim, porque às vezes a pessoa pode fazer da maneira dela, mas que chegue no mesmo objetivo. E aí essa sua emoção a todo momento tá te deixando tensa, ansiosa, e é um sentimento ruim, né? Se sente impaciente com os sentimentos e estilos diferentes dos outros. Isso é um sabotador muito forte. Porque isso dificulta muito você ter bons relacionamentos com as pessoas. E às vezes perde grandes oportunidades por isso. As pessoas são diferentes, cada um tem o seu estilo, cada um pensa de forma diferente. O segredo é você se permitir conhecer como aquela pessoa funciona. O que faz com que ela haja daquela maneira, o que faz com que ela pense daquela forma. E aí, criando conexão com essas pessoas, é que você vai conseguir direcioná-las para fazer da maneira ideal. Ou da maneira que vai te trazer o resultado que você almeja. Quais os outros sentimentos que você tem? Sente-se magoado e rejeitado, embora raramente admita. Como tenta controlar as coisas, às vezes não consegue. E aí, às vezes, as pessoas não gostam de estar com você por conta desse seu sabotador.
E aí você se sente rejeitado. Só que você também não quer admitir que você se sente rejeitado. E aí você reprime esse sentimento. Isso tudo vai virando uma bola de neve no seu inconsciente e te traz algumas frustrações ao longo do tempo, o que não é saudável. Quais são as mentiras que você conta pra você mesmo por ter esse sabotador? Sem mim, você não consegue fazer muita coisa. Você precisa forçar as pessoas. Se eu não controlar, eu serei controlado e eu não consigo suportar isso. Estou tentando terminar o serviço por todos nós. Tudo mentira, gente. As pessoas não precisam só de você para fazer as coisas. Você não precisa forçar as pessoas a fazer as coisas, desde que você consiga direcioná-las, inspirá-las e motivá-las a fazerem aquilo que precisa ser feito. Você ser controlado, às vezes é bom, porque você vai receber direcionamentos, você vai receber dicas. Tudo mentira que você conta pra você mesmo. E quais são os impactos que você tem por você ter esse sabotador? Normalmente você consegue resultados temporários, mas com o custo de os outros se sentirem controlados, ressentidos e incapazes de alcançar suas maiores capacidades. Além de você se limitar e se sabotar, às vezes você limita o outro. E aí, às vezes, você nem consegue aproveitar o melhor dele. Porque, às vezes, ele se sente intimidado com o seu posicionamento e com o seu controle. E age como você acredita que ele tem que agir. Você consegue resultados temporários. Porque você tem uma dificuldade de criar vínculos permanentes com as pessoas. Então, às vezes, as pessoas agem por medo. E aí, o medo traz um resultado temporário. O controlador também gera uma grande quantidade de ansiedade, pois muitas coisas no trabalho e na vida não são controláveis. Comentei um pouco lá acima, né? As coisas não são controláveis, você não controla o mundo, você não controla nem o que vai acontecer com você amanhã. E aí, esse seu sabotador, às vezes, faz com que você tenha dificuldade, às vezes, em lidar até com imprevistos, com situações que você não tinha pensado. Às vezes, e as pessoas não são controláveis, de novo. Então, você tem essa dificuldade de lidar com as pessoas por conta disso. Então, qual que é a minha principal dica pro seu sabotador controlador? Perca o controle das coisas. Não de tudo, porque tem que ter o equilíbrio. Mas se permita perder o controle em algumas coisas. Se permita você conhecer o outro, né? Saber um pouquinho do como o outro pensa. Por que ele pensa daquela forma? Faça atividades radicais, porque as atividades radicais normalmente deixam você com a sensação da falta de controle, né? Então, pule de paraquedas, ande de rapel. Faça esse tipo de coisas para que você consiga perder um pouco do controle. E faça a pergunta sempre para você mesmo. Quando você estiver irritado com alguma coisa, fala, mas por que eu tô irritado? Será que eu tô tentando controlar uma coisa que não é controlado? Faça esse tipo de perguntas que vai trabalhar o seu mindset, o seu inconsciente para sempre perder o controle aos poucos, porque o nosso cérebro funciona por treino, né? Então, quanto mais você treinar ele, melhor fica, tá bom? Obrigada!